Olá, tudo bem? Eu sou a Sil e vamos aí começar a Conad com um papo super importante. Nós vamos falar sobre tendências de desenho instrucional para o ano de 2025, né? O mundo da aprendizagem está em constante evolução, né? E em 2025, os designers instrucionais têm uma oportunidade gigantesca de protagonizar mudanças incríveis que foram aí sendo lapidadas e construídas ao longo do ano anterior, com uma evolução gigantesca em termos aí de tecnologia, né? Então, nesse nosso bate-papo, nós vamos explorar quais são as tendências que estão moldando o futuro do design instrucional e como é que elas podem ser aplicadas no dia a dia para criar experiências de aprendizagem mais envolventes, mais inclusivas e mais impactantes, né? Então, além de te contar quais são essas tendências aí de desenho instrucional para 2025, ao longo do nosso bate-papo, nós vamos compartilhar várias dicas práticas, insights para você aplicar aí no seu dia a dia. Então, ao longo do nosso bate-papo, o nosso objetivo é te ajudar a compreender cada uma dessas tendências, os seus contextos, como é que essas tendências funcionam e, obviamente, como eu já disse, como é que você pode aplicá-las aí na sua prática profissional. Bora lá? Olha só, qual você acha que é a tendência número 1 que eu vou compartilhar com vocês agora? Eu tenho certeza absoluta que, sem titubear, todo mundo aí pensou em inteligência artificial e pensou de maneira muito certa. É isso mesmo, né? A inteligência artificial, e aí eu vou fazer um gancho aqui, né? A automação também, né? Dos processos de desenho instrucional estão revolucionando o modo como nós criamos e entregamos conteúdos de aprendizagem. Gente, todo mundo já sabe o impacto da inteligência artificial, o potencial das ferramentas de inteligência artificial. Então, desde análises super complexas, desde identificar padrões e até mesmo personalizar materiais de aprendizagem, conteúdos de aprendizagem para diferentes públicos. Então, a inteligência artificial traz para a gente um potencial gigantesco, né? Junto com esse potencial, nós temos a automação dos processos de DI, que pode ali nos apoiar no quesito de acelerar tarefas que são repetitivas. Aquilo que a gente faz quase que no automático sem pensar. Então, quando a gente automatiza essas tarefas com inteligência artificial, nós estamos aí liberando nós, enquanto designers instrucionais, para atividades que são mais assertivas, né? Atividades que realmente usam o nosso know-how, que são efetivamente core business da atuação do designer instrucional, né? Nesse processo aí de automação e de inteligência artificial, nós vamos ouvir no ano de 2025 se falar muito sobre agentes de inteligência artificial. Anotem isso e pesquisem. Agentes de inteligência artificial, né? Esses agentes, gente, nada mais são do que sistemas ou programas que permitem que a gente construa um assistente e que esse assistente perceba o que acontece ao nosso redor, processem essas informações e tomem decisões ou realizem ações para atingir um objetivo específico. E isso, além de funcionar para diversas áreas, eles ajudam na automação de tarefas, ele ajuda no aprendizado máquina, no machine learning, na interação com os usuários. Então, quando eu estou falando
da inteligência artificial na educação, além de todo o potencial de construção de conteúdo, de validação, de correção, né? De automação, eu tenho essa possibilidade aí dos agentes de inteligência artificial, que com certeza transformarão a educação e a maneira, né, com a qual a gente interage com a inteligência artificial, né? O ano de 2025, quando a gente pensa em inteligência artificial, eu penso na revolução e na transferência do modo de interação com as inteligências artificiais, né? Saindo ali do textual e indo para a interação de voz, né? Então, em vez de escrever um prompt, as inteligências artificiais cada dia estão mais preparadas para que a gente interaja com voz, né? Para que a gente converse literalmente, né? Usando e abusando da programação de linguagem natural das inteligências artificiais modernas e que com certeza vão impactar muito e vão trazer excelentes frutos aí, né? Para o uso da IA na educação, né? Como é que a gente vê essa tendência aplicada aí, né? De forma assim, ó, simples e direta, gente, na criação de conteúdo inteligente, né? Então, essas ferramentas de inteligência artificial não só podem nos ajudar na criação do conteúdo, como pode criar template, criar avaliação, gerar texto, né? Pode nos ajudar na análise de aprendizagem, no Learning Analytics, né? Com a inteligência artificial é possível analisar métricas de engajamento, desempenho, e isso nos ajuda a ajustar os conteúdos para atender de maneira mais específica, de maneira mais rápida as demandas de cada aluno. Nos ajuda aí também na criação dos chatbots, dos assistentes virtuais. Então, oferecer suporte imediato e 24 horas por dia para o aluno, para tirar dúvida, para guiar ao longo das trilhas de aprendizagem, inclusive até incentivando ali o engajamento. São maneiras que eu posso trazer inteligência artificial, essa tendência, para a minha prática como designer instrucional, né? Olha só, um exemplo bem prático, né? Então, se você utiliza um assistente virtual para personalizar ali a jornada do aluno, você pode personalizar esse assistente virtual, esse agente de inteligência artificial, para que ele envie lembrete para aquele aluno sobre conteúdo relevante, para que para que a inteligência artificial sugira material complementar com base no progresso de cada aluno. Então, as possibilidades de aplicação são aí infinitas. Combinado? Com certeza falaremos muito sobre inteligência artificial ao longo do ano, né? E falaremos do avanço, das novas possibilidades, das facilidades de aplicação no nosso dia a dia. Mas se você é um designer instrucional e não está usando a inteligência artificial ainda, você está perdendo aí um mar de possibilidades de potencializar e tornar o seu trabalho ainda mais assertivo, melhor, mais acelerado. Então, conheça, tá bom? Pois bem, uma segunda tendência que eu quero trazer é sobre a personalização escalável. Olha só, personalização da aprendizagem já foi tendência em anos anteriores. Aqui eu estou falando de personalização escalável, que é a capacidade de oferecer experiências de aprendizagem ajustadas às necessidades individuais de cada aluno, mas em larga escala. Isso significa combinar tecnologia e estratégia para criar trilhas de aprendizagem que são únicas, que é desenhada por um para cada aluno, mesmo em grandes grupos. E muito dessa personalização escalável está ligado com a inteligência artificial, né? Então, cada dia as pessoas têm menos tempo, cada dia as pessoas querem ser atendidas ali na sua demanda de maneira específica. Então, a personalização é um caminho necessário, indispensável. Com a inteligência artificial, né, eu consigo escalar essa personalização,
né? Tanto na produção de conteúdo, como também na análise de dados, na análise da experiência, com todos os algoritmos ali, para entregar para o aluno um caminho que é único, que é para ele, né? Como é que a gente pode aplicar, né? Adaptative Learning, então plataformas adaptativas que vão ajustando ali o conteúdo automaticamente, dependendo do desempenho e das preferências de aprendizagem. Microlearning personalizado, né? Dividir esse conteúdo em módulos menores que podem ser ali consumidos de acordo com o nível de habilidade e interesse de cada aluno. Trilha de aprendizagem baseada em dados, lá o Learn Analytics, para criar recomendações específicas de conteúdos, de atividades com base no comportamento do aluno. Então, muitas possibilidades aí de a gente aplicar, né? Pois bem, nosso terceiro bloco aí de tendências é o bloco das experiências imersivas com realidade estendida. Experiências imersivas já apareceu aí como tendência em anos anteriores, realidade aumentada, realidade virtual, né, o metaverso como um todo. Esse ano, para 2025, quando a gente pensa nessas tendências para design instrucional, eu estou pensando em experiências imersivas com realidade estendida. Então, realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista, né? Tudo isso englobado no que a gente tem como realidade estendida, né? Que criam ambientes imersivos que aproximam ali o máximo o aluno da prática, né? E ajuda a conectar o aluno emocionalmente com esse conteúdo, né? Como é que a gente pode aplicar? Simulações de realidade virtual, né? Então, usar a realidade virtual para treinar habilidades práticas como soft skills, manutenção técnica, área da saúde aí com muitos recursos de realidade virtual, de realidade aumentada, né? Mas tudo isso nesse ambiente de aprendizado dentro de um contexto seguro e controlado, né? Temos aí a realidade aumentada no aprendizado no contexto geral, né? Então, integrar a realidade aumentada em materiais para que o aluno consiga interagir com o ambiente físico, né? Então, trazer guias visuais, né, para montagem de equipamento, por exemplo, né? Criar workshop, criar treinamento virtual, onde os alunos estão em locais diferentes, mas interagem no ambiente compartilhado, né? A gente tem esses contextos de realidade mista, de colaboração. Colaboração é uma palavra importante como tendência, nós vamos ver aqui daqui a pouco. Então, o metaverso volta dentro desse contexto aí de realidade estendida, tá? O quarto bloco, gente, social learning e comunidades de prática. Sim. No mundo que a gente tem visto e observado e acompanhado a tecnologia avançar de maneira avassaladora, que a gente tem percebido a inteligência artificial alcançar campos muito importantes e de maneira muito assertiva, né? O social learning, a comunidade de prática, estão aí como uma tendência importante para desenho instrucional. Então, a ideia de que as pessoas aprendem umas com as outras em um ambiente colaborativo, né, segue firme e forte como tem que ser. Então, em 2025, veremos o fortalecimento das comunidades de prática como espaços de troca de conhecimento, resolução de problemas conjuntos. Então, grupos de discussão, gamificação colaborativa, mentoria cruzada, né? Tudo isso são maneiras de você aplicar e trazer esses fundamentos de social learning, de comunidades de prática, para a sua atuação como designer instrucional. Então, inclua fórum, espaço colaborativo, para que os alunos compartilhem insights, para que aprendam de diferentes perspectivas, né? Desenvolva ali desafios em grupo, onde o sucesso depende da colaboração de todos os participantes. Promova mentorias cruzadas entre os alunos mais experientes e aqueles alunos iniciantes, para facilitar a troca de conhecimento, tá?
Ainda, né, nesse viés de pessoas, nós estamos falando de um 2025 com muitas tendências aí que estão associadas à inclusão e ao design universal, né? Aqui mesmo nesse canal do Instituto, nós temos um papo sobre design universal, já tem e-book sobre esse assunto lá no nosso site, mas essa é uma tendência importantíssima, né? O design universal, ele busca criar conteúdos acessíveis e representativos, garantindo que todos, em caixa alta, negritado, sublinhado, possam aprender independente das suas capacidades físicas, cognitivas ou culturais. É ser universal. É desenhar cursos para todos, né? Como é que pode ser aplicado? Acessibilidade digital. E aí, gente, eu tô falando de coisas básicas. Adicionar legenda, texto alternativo, conteúdos que sejam acessíveis a pessoas com deficiência, né? Eu tô falando de design responsivo, né? De que todos os conteúdos funcionem em diferentes dispositivos e formatos. Eu tô falando de diversidade cultural, né? Criar conteúdos que respeitem as especificidades culturais do público-alvo. Então, se você desenha para uma audiência global, né? Você pode incluir exemplos, né? Mas sempre evitar termos, né? Ou imagens que sejam muito regionalizadas ou que podem ser interpretadas de maneira inadequada em diferentes culturas. Então, ter esse tipo de cuidado, tá bom? Estamos falando, né, para terminar, sobre storytelling e humanização no aprendizado digital, né? O storytelling, né, é a arte de contar histórias para engajar emocionalmente o aluno, né? Voltando lá na neurociência, o aluno só aprende quando ele se conecta com o conteúdo. Quando aquele conteúdo causa alguma emoção no aluno e dispara um gatilho ali cerebral que vai empurrar e vai criar um contexto assertivo para que ele aprenda, né? Então, conectar o conteúdo com a experiência humana torna a aprendizagem mais memorável. E quando eu digo memorável, é no sentido de memória mesmo, de fixar na memória, né? Então, contar história interativa, né? Então, criar cursos onde os alunos tomam decisões que afetam o rumo da narrativa. Use case de sucesso, depoimentos, estudos de caso para aproximar o conteúdo do dia a dia do aluno, né? Use storytelling, inclusive em avaliações, né? Desafios baseados em cenários onde o aluno pode resolver problemas reais com ferramentas reais que tem ali no seu dia a dia, né? Então, é isso. Nós temos aí tendências que eu trouxe de maneira blocadas, né? Começando, obviamente, com a inteligência artificial, passando pela personalização escalável, pelas experiências imersivas com realidade estendida, social learning, comunidades de prática, inclusão e design digital, e terminando com storytelling e humanização no aprendizado digital, né? Então, desde a automação, com a inteligência artificial, até a inclusão e o storytelling, as tendências de 2025 mostram que o desenho instrucional é cada vez mais estratégico e mais essencial para o futuro da aprendizagem, né? Para o sucesso da aprendizagem. Então, o momento de inovar é agora. Vou fazer um convite para você, né? Observe essas tendências. Entenda quais essas tendências fazem sentido no contexto que você atua. Escolha uma, né, dessas várias dicas que a gente compartilhou nesse vídeo e aplique no próximo projeto, né? Comece a transformar ali de maneira pontual a forma como o aprendizado acontece. Combinado? O futuro do aprendizado está nas mãos de quem projeta as experiências, que somos nós, designers instrucionais, né? Designers de experiência. Então, juntos, conectados com todas essas tendências, nós vamos construir soluções que realmente impactem
a vida e as organizações, porque agora, em 2025, é como em todos os anos, o designer instrucional é um profissional super estratégico, necessário para que as experiências sejam cada dia mais assertivas. Combinado? Então é isso, quero agradecer vocês por terem vindo compartilhar conosco, né? Ouvir um pouquinho sobre tendências de DI. Compartilhe aqui nos comentários outras tendências que vocês também estão acompanhando e vendo por aí. E bora testar, na verdade, entender dessas tendências quais fazem sentido para você, no seu contexto, e colocar para a pista, colocar para jogo, vamos testar, vamos impactar e construir experiências de aprendizagem estratégicas e realmente memoráveis, tá bom? Muito obrigada, até mais. Já já tem aí uma próxima atividade da CONAD que com certeza está imperdível. Até mais!